Olá, meu nome é André Passos Santos, sou sócio da BPCT Consultoria Econômica. Hoje é dia 30 de janeiro de 2025, são 16 horas, e eu venho aqui para gravar essa pequena mensagem comentando a decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, na noite de ontem, de elevar a taxa Selic de 12,25% para 13,25% ao ano. Essa decisão foi tomada de forma unânime e é a primeira decisão tomada pela nova diretoria do Banco Central. Mas essa reunião, de certa forma, estava condicionada pela reunião de 11 de dezembro passado, ainda na diretoria antiga, em que se previa que dois novos aumentos na casa de 1 ponto percentual aconteceriam nas reuniões seguintes, de janeiro e de março deste ano. Então, isso já estava contratado. De certa forma, o Banco Central precisa ser muito previsível sempre, precisa sempre avisar o mercado quais são as suas intenções, o que é que ele vai fazer nas próximas reuniões, para evitar que haja muito desarranjo no mercado financeiro. E então, de certa forma, esta decisão já estava contratada e não foi surpresa para ninguém, hoje, inclusive, em entrevista coletiva, o presidente Lula, nessa manhã, na primeira pergunta que respondeu aos entrevistadores, disse que já esperava que isso não era nenhuma surpresa. As razões para esta decisão do Banco Central, elas estão muito em linha do que eles chamam de desancoragem das expectativas de inflação pelo mercado financeiro. O mercado espera que a inflação não volte para o seu leito, para a meta, no ano de 2025, o que exigiria uma política monetária mais apertada, ou seja, juros mais altos, para tentar conter a demanda, reduzir a demanda. Em parte, isso se explica porque partes da inflação, como por exemplo a inflação de alimentos e a inflação de serviços, que são muito sensíveis à medida de contenção de demanda, elas estão subindo um pouco acima da média da inflação, que, aliás, o Banco Central espera que fique um pouco acima de 5% no ano de 2025. Isso é acima do teto da meta. Como nós sabemos, o Brasil tem uma meta de 3% ao ano de inflação, com um intervalo de tolerância de 1,5%, ou seja, a inflação pode variar entre 1,5% e 4,5%. Um pouco acima de 5% estaria acima do limite superior, o que exigiria do Banco Central medida restritiva no campo da política monetária, ou seja, subir os juros para tentar conter a demanda e assim baixar os preços. O Banco Central também comenta a respeito da incerteza no cenário internacional. Nos últimos dias, ainda essa semana, tomou posse na presidência dos Estados Unidos da América o senhor Donald Trump, que promete uma política mais protecionista para o seu mercado, ou seja, elevar tarifas para importação por parte dos Estados Unidos de outros países, o que pode afetar, e certamente afetará devido ao peso da economia dos Estados Unidos, o comércio internacional. Mas isso, o próprio Banco Central admite que pode vir a ter um efeito benéfico na nossa taxa de inflação, na medida em que pode reduzir a nossa exportação de commodities, principalmente, que estão com os preços aquecidos, vide o preço do café, por exemplo, no mercado internacional, e isso levaria, a redução da exportação levaria a uma maior oferta interna desses produtos, o que poderia levar a uma contenção da inflação. Também, de certa forma, uma queda no comércio internacional pode levar a uma redução no ritmo de crescimento da economia brasileira, no mínimo. Pode levar até adiante, cenário em que eu não acredito que aconteça,
mas pode vir a haver uma redução do ritmo de crescimento da economia brasileira, o que também pode levar a um esfriamento do ritmo da alta de preço, ou seja, uma contenção da taxa de inflação. Nós temos que esperar, o mercado esperava, de certa forma, um comunicado mais rígido do Banco Central. O Banco Central foi cauteloso, fale mais uma alta e depois avaliar o cenário, no que eu acho que o Banco Central tem toda a razão. O cenário externo está muito movediço, está muito instável e é preciso esperar um pouco para ver o que vai acontecer. De qualquer forma, o horizonte, além de março, ainda é um pouco imprevisível, ainda há muita incerteza no ambiente. Então nós vamos precisar esperar. Da próxima semana sai a ata do Copom, desta reunião do Copom, que traz explicações mais detalhadas para essa decisão e a maneira como o Banco Central está olhando para o futuro. Então nós vamos esperar a divulgação dessa ata e provavelmente vamos ver com outro vídeo comentando esse assunto para vocês. Era só isso, espero que tenham gostado. Uma boa parte. E se precisarem nos contactar, por favor, mandem um e-mail para bpctconsultoria@gmail.com. bpctconsultoria@gmail.com. Boa tarde.